Olá, é com grande satisfação que apresento ao Congresso Internacional de Administração o artigo Antecedentes da Contability aplicados ao setor público, de autoria do mestre Gildo Rodrigues da Silva e o Dr. Diego Rodrigues Boente, ambos da FUCAP Business School. Esses antecedentes da Contability nada mais é que são as ligações que potencialmente controlam o resultado do sistema de responsabilidade que existe dentro das organizações. Segundo Joint 1 2020, Pearson, Sutter 2017 e Hall e Fest 2011, eles enfatizaram a carência de pesquisas empíricas sobre os antecedentes da contability e a necessidade de mais pesquisa em diferentes tipos de organização. Esse autor, Pearson e Sutter, eles fizeram a pesquisa na África do Sul sobre os antecedentes da contabilidade aplicados ao setor privado. E é comum na academia vermos também outras pesquisas que destacam os antecedentes da contabilidade de forma isolada. Nessa pesquisa, da mesma forma que Pearson e Sutter, em 2017, trouxemos um artigo que visa corroborar com a academia, trazendo todos esses fatores em conjunto. Assim, o objetivo deste artigo é identificar e analisar os fatores antecedentes da contability percebidos que afetam o comportamento dos indivíduos e o desempenho do setor, das organizações do setor público, e as interrelações existentes dentro de um mesmo sistema de accountability, elaborando, inclusive, um sistema de accountability aplicado ao setor público. Lembrando que este artigo ele tem o foco no setor público, a accountability do setor público, enquanto que o artigo de Pearson e Sutter, em 2017, foi um artigo que teve como campo de pesquisa as empresas do setor privado na África do Sul. A questão de pesquisa do trabalho é a seguinte: quais são os antecedentes da accountability que influenciam o comportamento dos indivíduos e o desempenho nas organizações do setor público? Pela academia, podemos notar que existe uma complexidade na tradução do termo accountability para o português. Em alguns artigos, ela é traduzida como responsabilidade, outras como prestação de contas. Neste artigo, o foco da pesquisa é o termo para ser entendido como responsabilidade ou responsabilização. Aqui o referencial teórico. Alguns autores que fizeram parte da pesquisa são trazidos nesse momento pelas suas contribuições. Hall e Fest 2011 analisaram o termo contability e encontraram que a contabilidade é considerado um elemento fundamental para as organizações. Wilp e Hall 2014 estudaram também o comportamento do indivíduo. E o principal resultado dele foi que existem associações negativas e positivas em relação à contability, que ela tem um impacto significativo sobre os indivíduos. Mazuri e Romney, 2012, disseram que o termo accountability traz melhor alinhamento e desempenho da instituição. Frick e Klimowski, 2014, estudaram a contabilidade social do indivíduo. O principal resultado: as pessoas são agentes do seu próprio comportamento e podem ser responsabilizados por seus comportamentos. Pearson et al. 2017 analisaram o termo accountability e o principal resultado foi encontrado um fenômeno complexo, evasivo e em constantes modificações. O método da pesquisa. O método da pesquisa é instrumento de coleta de dados. A pesquisa teve um método misto da pesquisa quali-quant, tipo descritiva, transversal em relação ao período de coleta de dados. Elaboramos um questionário elaborado no Google Forms. O campo de estudo fonte e teoria foi o Instituto Federal Fluminense, aqui do estado do Rio de Janeiro. O questionário ele tem como fonte primária, é uma fonte primária. Utilizamos a teoria institucional como base. A população, a amostra e nível de análise. Foram os docentes e técnicos administrativos em assuntos educacionais do campus, no caso do Instituto Federal Fluminense. A técnica de amostragem foi não probabilística.
Nível de análise foi organizacional. Para a validação dos testes, utilizamos alfa de Cromat, teste de Ballet e análise fatorial confirmatória, além da mensuração de escala de Likert de 5 pontos. Utilizamos os programas estatístico RStudio e Status versão 17. Esse sistema de accountability aplicado ao setor público, ele é adaptado da pesquisa de Pearson Sutter 2017. Segundo Pearson 2017, eles enfatizam que esses fatores precisam estar em sincronismo na organização, pois, do contrário, o sistema de accountability não terá efeito. Se nós olharmos para essa figura, podemos identificar os 5 fatores principais que foram destacados na pesquisa. Lembrando que são 16 fatores. Estes que são trazidos neste momento aqui foram os que mais foram apontados pelos entrevistados, né, que responderam ao questionário, que foram valores organizacionais, diretores, indivíduo, clareza de funções, estrutura organizacional. Esses valores organizacionais e os diretores estão correlacionados, visto que um é responsável pela implementação e monitoramento dos mecanismos de accountability aplicados ao setor público, ao passo que o outro está atrelado à própria reputação institucional, fruto das decisões dos referidos gestores no contexto público, e estão indicadas pelas 2 setas que ligam a figura 3. E são separadas por limiares críticos, que são os limites. Lembrando que, como foi dito há pouco, cada um desses fatores precisam trabalhar conjuntamente. A partir do momento que um fator é adicionado e ele não... e o outro precisa ser adicionado a fim de elevar a continuidade do nível de accountability aplicado ao setor público. Ou seja, os fatores foram estabelecidos para serem considerados juntamente até o limite crítico. Ou seja, cada fator só pode suportar até um ponto certo de ponto crítico da accountability. Nesse ponto que ele só pode suportar até um determinado ponto. A partir desse momento, outro fator precisa ser adicionado. A clareza de papéis é definida pelos diretores, ao ponto de concentrar-se continuadamente ao definir as diretrizes da instituição no campo da visão, missão e cultura da accountability, e deve ser seguida pelos indivíduos. Ou seja, o indivíduo só pode se responsabilizar por alguma coisa caso seja conhecedor das expectativas das suas funções na instituição. A instituição, na verdade, ela precisa deixar claro quais são esses valores organizacionais, quais são as suas estruturas, quais são as suas metas, para que o indivíduo possa, com clareza de funções, cumprir o seu papel. Os facilitadores estruturais, incluídos na figura, auxiliam na criação de aprendizado, troca de experiências e feedback sobre as alterações de rotinas e procedimentos, permitindo que os gestores públicos possam desenvolver melhores percepções de estruturas, da mesma forma que a clareza de funções, os seus processos e estratégias que a instituição está utilizando para alcançar seus objetivos, criando assim mecanismos sintetizados internos que possibilitam a geração de consequências para o desempenho das instituições, contribuindo assim com os valores organizacionais da organização. Os valores A seta no centro do modelo demonstra a importância de se garantir que os valores individuais estejam alinhados com as diretrizes da organização no transcorrer do processo de recrutamento e desenvolvimento, tendo visto que os indivíduos exercem um papel essencial nos antecedentes da accountability, no sentido que o senso de responsabilidade,
E os valores individuais da contabilidade focam no alinhamento dos valores individuais com os valores da organização. Então, no ato da contratação, da elaboração dos editais, no caso do setor público, os diretores, alinhados com os valores organizacionais, devem, primordialmente, procurar indivíduos que estejam alinhados com a estrutura da organização, com esses valores organizacionais. Conclusão. Ficou evidenciado durante o transcorrer dessa pesquisa que a contabilidade é um conceito essencial e cíclico para o desempenho das empresas do setor privado ou do setor público, podendo variar de organização para organização. Os resultados foram a identificação de 5 fatores antecedentes principais: valores organizacionais, indivíduo, clareza de funções, estrutura de organização e diretores, necessários para assegurar uma accountability de um indivíduo e o desenvolvimento de forma inédita de um sistema de accountability aplicado às organizações do setor público, que pode ser replicado em diferentes organizações. A pesquisa trouxe elementos que contribuem com pesquisas acadêmicas no âmbito internacional e nacional, fornecendo insights relevantes dos fatores antecedentes que impulsionam a contabilidade no setor público, e ainda corrobora, através do sistema proposto, na identificação do fator antecedente à contabilidade, que, uma vez identificado, permitirá que os diretores exerçam maior influência nessas áreas específicas, a fim de melhorar o desempenho dos servidores e, por conseguinte, da própria organização pública. Para Scherer-Guidari, em 1999, o papel e a motivação dos servidores são alinhadas ao desenho da própria administração pública, focada em objetivos e metas, onde os usuários do serviço são os cidadãos. Limitações. A contabilidade objeto dessa pesquisa não permite conclusões definitivas, tendo em vista existir algumas limitações tais como viés socioculturalmente e geográfico, pois trata-se de um estudo exploratório no Brasil, e a contabilidade dessa pesquisa refere apenas ao ambiente interno do IFE, ou seja, outras pesquisas necessitam serem realizadas em outras instituições, sejam públicas ou privadas, que poderão contribuir para o aperfeiçoamento desta pesquisa. A taxa de retorno das respostas ao questionário, visto que apenas 5,4% docentes e de 34,9% dos tais responderam. No entanto, isso pode ser justificado pelo pouco tempo de resposta dado aos entrevistados, período da pandemia Covid-19, alguns e-mails podem ter ido para spam, terem sido bloqueados por suspeita de vírus, por falhas em envio de mensagem ou alterações do endereço eletrônico dos participantes. Novas pesquisas poderão ser realizadas sobre o que os servidores percebem de seus diretores que impulsionam a contabilidade no setor público. É necessário verificar a ocorrência dos fatores que influenciam a contabilidade em diferentes setores e o nível das organizações públicas ou privadas, como também realizar estudo na administração direta e indireta de organizações do setor público. Compreender a relação entre os tipos de sistema de accountability implementados para garantir a responsabilidade e a cultura da organização, inclusive comparando-os e compreender as implicações da formação cultural do indivíduo e de suas organizações no contexto do país em que estão estabelecidos. Aqui são as referências. Muito obrigado.